Olá, Oi, tudo bem, Kênia? tudo ótimo, Rachel. Como que você tá? Tranquilo também. Queria começar perguntando para você sobre esse momento da quarentena. Como é que está sendo Hum, para você? Se você teve trabalhos interrompidos, né, por conta desse momento? Como que está sendo para você, Kênia? Então, sim, né? Trabalhos interrompidos aconteceram. Não um, não dois, mas vários, né? A gente se programa sempre com antecedência. E aconteceram cancelamentos de temporadas do espetáculo Psicose, por exemplo. Já era pra gente estar na segunda temporada aí do ano, entre outras coisas que já era para ter acontecido, né? Alguns festivais que a gente ia participar também. Entre outras coisas, trabalhos que a gente tem que pausar, não pode dar continuidade, não pode iniciar novos projetos por causa desse momento, né? Então, assim, bem complicado. Tá bem. Tá um limbo, assim, de estratégias para mim, tentando me entender no meio disso. Como artista, você tem criado, tem tido ideias, tem produzido alguma coisa assim? Olha, de teatro, Rachel, eu confesso que eu fiquei meio que num momento assim, bem parado, uma inércia mesmo. Eu acho que agora eu tô começando a sentir e entender e estou com vontade de criar alguma coisa que acompanhe este momento. Mas alguma coisa no audiovisual, talvez, não sei. Mas lá no início, para mim não fazia muito sentido eu já começar a criar. Eu acho que eu não tinha sentido ainda essa coisa, né? Esse movimento novo de se colocar, né, pública e tudo mais. E agora, depois de todo esse tempo, eu acho que eu tô começando a entender que eu quero produzir alguma coisa nesse sentido. Mas outras coisas nunca pararam, né? Por exemplo, arte visual eu tenho criado bastante coisa por necessidade, né? De estar trabalhando, de estar fazendo. Uhum. E tem sido bom, assim, esse tempo e essas reflexões tem refletido bastante, assim, nas obras e até nos escritos mesmo. Então fica uma coisa mais introspectiva. Eu acho que eu tô criando só que coisas introspectivas, assim mesmo. A coisa do teatro e da performance, eu não consegui, durante essa quarentena, resgatar ou criar algo neste formato ainda. Eu acho que agora eu estou entendendo qual que é a coisa e estou começando a querer pensar sobre, sentindo necessidade, né, por mim de fazer alguma coisa, não porque tá todo mundo fazendo e as pessoas estão consumindo dessa forma. Eu acho que assim, eu levei um tempo para entender isso e para querer criar neste formato. Então, tem sido tudo muito introspectivo. Algumas coisas que eu estou colocando na internet, mais voltada para arte visual mesmo, por enquanto. Mas é isso. E você teve projetos contemplados no edital emergencial agora, né, da Secretaria Municipal de Cultura. Sim, Psicose passou nesse edital, né, na arte em casa da Secretaria de Cultura. Estamos bem felizes, né? Porque é uma forma da gente continuar fazendo o nosso trabalho, trabalhar. É E a uma. gente tem um legal. Pode falar. Não, eu ia perguntar sobre o projeto mesmo, se você vai transpor para o formato online ou se é uma adaptação, outro tipo de proposta. Que a gente falou Para tanto esse, sobre isso, né? uhum. Para esse edital que foi contemplado é o vídeo.
da nossa estreia que a gente vai disponibilizar, né? Então, ele foi filmado durante a nossa primeira temporada, né? Nossa temporada de estreia. Nós não, ainda não fizemos isso de mudar o psicose, de adaptar o psicose. Já conversamos sobre possibilidades, sobre como não queremos que aconteça, mas, por exemplo, no edital de Londrina que a gente passou, existe a possibilidade de ser alguma coisa em vídeo, então não sei se vai ser filmado na hora, enfim, tudo está sendo estudado ainda, né? Mas para esse edital de Maringá, a gente vai disponibilizar nossa filmagem oficial, vamos dizer assim. Ó, o Fernando tá ali. Uhum. Beleza. Mas, assim, eu acho que é uma alternativa. Como eu falei, né, agora eu tô sentindo essa necessidade de trabalhar nesse formato, esse movimento, assim, para mim tem sido necessário. E eu tô com vontade de pensar numa proposta para o Psicose, conversar com o Fernando. Não sei se isso para agora, né? Porque é muito trabalho, é um novo trabalho. Então, vamos ver o que vai rolar nesse sentido. Legal. Bom, é, eu quero vídeo sim, quero assistir Psicose, moro em São Paulo. É sua tia? Minha tia. Beijo, tia. Legal. Kênia, então, acho que você já tem acompanhado, né, assistido algumas lives aí e já sabe qual que é a pira, qual que é o nosso propósito. Então, eu queria fazer essa viagem aí e voltar no tempo e pedir para você me contar como que começou a sua história com a arte, como que você descobriu e se interessou pela arte. Já vai contando porque você flerta com vários segmentos, né? Tem o teatro, tem a literatura, tem as artes visuais. Então, eu queria que você me contextualizasse por onde que você começou e como é que foi. Então, tudo começou, acho que dentro da barriga da minha mãe. Porque eu não sei, Rachel, eu nunca me vi não sendo artista, sabe? Desde sempre, assim. Mas eu acho que eu já pensei nisso, né? Quando que acontece esse movimento na minha vida? E eu tenho uma influência muito forte da minha mãe, né? Ela é a minha maior inspiração em tudo que eu faço, fiz, vivo e quero continuar fazendo. E a minha mãe, ela desenhava muito, sabe? Ela desenha ainda. E eu via ela desenhando muito, muito bonito, sabe? Né? Eu achava aquilo lindo. A minha mãe escrevia também, Rachel, sabe? E eu também tinha, muito pequena, muito nova, pegava ali uma cadernetinha com algum escrito dela, lia aquilo, sentia no peito uma coisa, não conseguia explicar, não entendia nada, mas eu sentia que aquilo era forte, que aquilo era emocionante, triste, né? Porque a gente teve uma vida bem complicada. E eu acho que foi bem nesse momento, muito pequena, devia ter uns 5, 6 anos, quando eu li coisinhas da minha mãe, porque eu comecei a ler muito cedo e comecei a ler sozinha também. Peguei um livro e falei, vou começar a ler e li. A leitura é muito presente na minha vida, também era presente na vida da minha mãe, fui muito influenciada por ela. Então já começou daí, né? Eu sempre desenhei e acabei escrevendo, porque eu vi que aquilo era uma forma de expressão da minha mãe. Ela fazia porque era necessário para ela naquele momento. E eu aprendi a me expressar também, a colocar aquilo que eu sentia bonito, feio, para fora, né? Então, eu lembro que uma vez, eu acho que eu estava na segunda série, e eu escrevi um poeminha de amor, e eu mostrei para minha mãe. E minha mãe olhou assim e falou: não foi você que escreveu isso? Você copiou da escola? Tipo, ela não acreditou que eu tinha escrito um poeminha de amor com riminha e tal. E eu fiquei tipo, nossa, mas, né? Eu falei, não, mãe, foi eu que escrevi. Ela ficou admirada, assim, ela nem deve lembrar disso, mas pra mim é importante.
E ela ficou admirada e eu fiquei, nossa, então é assim que é quando tá bom. Tipo, as pessoas se impressionam, é uma coisa nesse formato. E foi aí, foi desde sempre, desde muito pequena. Tive essa influência dela. E na escola eu participava de todas essas manifestações, qualquer manifestação possível, de dança, de teatro, de desenho, de escrito. Toda a minha família e todos os meus professores sabiam que eu ia ser artista, ninguém nunca duvidou. Eu até pensei, na época da adolescência, né, uma faculdade para fazer que não fosse arte, para me manter. Pensei em algumas coisas, mas no final das contas não teve jeito. Eu fiz sempre o que eu quis mesmo, fiz artes cênicas. Se eu não fizesse artes cênicas, eu ia ter feito arte visual. Então, assim, foi meio que por aí. Eu lembro muito que quando eu era pequena, eu começava a desenhar uma coisa e eu não, por exemplo, não conseguia fazer um nariz. E eu ia lá na minha mãe, sabe? Eu falava, mãe, como que faz esse nariz? E a minha mãe dava umas lições, assim, sabe? Ela não fazia pra mim, mas ela dava umas lições de como que eu devia olhar para o mundo, fazer, desenhar o nariz, entende? E aquilo foi ficando dentro e foi moldando, né? Não que ela tenha me moldado, mas eu fui ensinada a me expressar de uma forma natural e verdadeira e que fosse minha. Não precisa ser o nariz perfeito no desenho, mas que seja o que você está vendo, que você acha que é, enfim. E aí foi nessa forma, assim. Na escola eu participei de um grupo de teatro. Naquela época a gente tinha projeto, né, de teatro na escola, que você ia no contraturno da noite. Eu lembro que esse projeto era um projeto do Estado mesmo, para escolas públicas, e só podia ir quem tinha 14 anos, porque era noite. E eu segurando para ir pro teatro, porque eu queria fazer o teatro, eu queria poder ir pro teatro. E aí, com 13 anos, eu menti pra professora que eu já tinha feito 14, porque eu faço aniversário no final do ano, né? Então, fica meio atrasada. E aí, eu mentia pra professora que eu tinha 14 anos para poder frequentar o teatro e fazer teatro. E desde os 14 anos que começou esse movimento do teatro na minha vida de forma séria. Eu me dedicava aquilo era muito importante para mim. Já escrevia dramaturgia também naquela época, coisa da escola, mas eu lembro que esse movimento do teatro na minha cidade foi bem forte, vem de uma cidade bem pequena e influenciou muita gente lá, abriu muito a mente de muitas pessoas, inclusive tem pessoas que fizeram artes cênicas em outros lugares lá de Querência, influenciado por esse movimento, esse projeto de teatro. E o teatro apareceu dessa forma, assim, e nunca mais saiu. Apareceu não, acho que ele acordou só. E aí, você é de Querência do Norte, né? E aí, como é Sim. depois, assim, para a gente continuar mais ou menos cronologicamente, a gente já entraria na sua vinda para Maringá? Eu acho que já tá chegando o Maringá aí na minha vida. Os últimos E 8 anos, né, na minha vida. sim, quando você estava em Querência, você fez muitos espetáculos de teatro, você tem essa relação assim de lista, né, de espetáculos e tal. Eu tenho em algum lugar essa lista, essa relação. Mas fez A gente algum? fez muita coisa. A gente fez muita coisa, mas como eu disse, era teatro estudantil, né? Então, assim, qualquer data comemorativa faz um teatro. Só que nós viajamos, nós participamos de festivais da região, né? Regional, ali da região de Luanda, ganhamos todos os prêmios possíveis. Fomos para Curitiba. Na categoria de teatro estudantil, nós viajamos, fizemos várias coisas. Fiz bastante coisa, assim, só que se a gente for considerar falando de currículo, poucas coisas para viagem, né, para levar para fora, mas o tempo todo era 2 vezes por semana a gente estava ali ensaiando uma coisa nova
e, assim, freneticamente. O Que tempo que todo fazendo teatro. Qual você considera assim o primeiro espetáculo profissional, que já não é mais estudantil, que você considera profissional? Difícil, né? Profissional, se a gente for pensar, o primeiro que eu ganhei cachê foi a Trapeira, aqui em Maringá. Primeiro cachê. Se a gente pensar, o primeiro que eu viajei para fora do estado, aí a gente já vai um pouquinho antes da Trapeira, ali com o GECA, né? Que era o grupo de estudos do corpo do ator, que era acadêmico, já é meio estudantil ainda, mas era um grupo acadêmico. E eu acho que mais esses, assim, profissionalmente mesmo, foi depois que eu vim para Maringá e entrei na graduação e fiz coisas que movimentaram para além de um motivo de data, né? Porque o estudantil ele fica muito preso nisso. Uhum. Mas eu acho que foi com o Jeca e com a Trapeira, em 2013 e 2014. Foram as primeiras coisas que você fez logo que veio para Maringá estudar artes cênicas na UEM? Foi. Como que era o Jeca? Fala um Com pouquinho do Jeca. o Jeca era um grupo, né, de estudos do corpo do ator que a gente focava na comédia dell'arte, em conceitos do Eugênio Barba, enfim. Eu fui a última que entrou nesse grupo, né, a última convidada a entrar nesse grupo. Ele já era constituído pela Nayara Araújo, pelo Rodrigo Lanzoni, o Pedro Daniel, o Bruno Tostes e o Douglas Code. Ele tinha esse formato, o grupo. E aí eu entrei depois, né? No primeiro ano da faculdade, eles me convidaram. E a gente trabalhava a comédia dell'arte, nós viajamos com... Que eu participei de viagem, foi para Sumaré, num festival. Viajamos para Assis, ali, São Paulo, com a direção da Nayara, que eu fiz a direção dela, que era da graduação também. Então, a gente trabalhava incansavelmente, sabe? Ensaiávamos 4 horas, 2 vezes por semana. Era bastante tempo, a gente tinha muito engajamento naquilo que estava acontecendo. Eles já tinham viajado com a Comédia dell'arte para outros lugares, já tinham feito várias oficinas com outras pessoas antes de eu chegar ali. E olha, Rachel, esse grupo, ele foi um divisor de águas na minha vida, bem no início da faculdade. Eu acho que eu fui muito privilegiada de ter sido convidada, porque foi bem ali em 2013, com o Jeca, que eu vi que eu queria fazer teatro físico, que eu queria fazer teatro dança, que eu queria trabalhar o corpo, que eu queria cansar, suar no palco. Foi ali que eu me apaixonei, assim, pela coisa, do jeito que ela é agora, vamos dizer assim. Então, foi muito importante. Dentro desse grupo, eu aprendi muito sobre disciplina no teatro, que é uma coisa que eu prezo muito. Éramos muito disciplinados com o horário, com o tempo que a gente dispunha para fazer o treinamento, sabe? Então, assim, foi muito importante para mim e acho que para eles também foi bastante importante. Uhum. Você ficou quanto Todo tempo no mundo. Jeca? No Jeca, eu fiquei menos de um ano. Logo depois o grupo acabou se desfazendo. Mas eles tinham um pouquinho mais. Foi muita coisa em pouco tempo. Muita intensidade em pouco tempo. Aham. E aí depois vem o La Trapeira? Depois vem La Trapeira e o trabalho com o Elder Sereni, que nós viajamos também para Sumaré. Ganhamos um prêmio, 2 prêmios, ganhamos segundo lugar lá em Sumaré, o último festival de Sumaré, que agora não tem mais, infelizmente. Mas nós fomos, ficamos em segundo lugar e ganhamos também o prêmio destaque, de grupo destaque. Foi um aprendizado incrível, assim. E junto eu tava na Trapeira, né? Com você, com a Kemi, a Estela, a Márcia, a Bárbara.
enfim, Sim. mesma época, aí, muita Hã? intensidade. Mesma época, esses dois trabalhos foi muito intenso, assim. Foi quando eu percebi que teatro podia dar glórias. A gente ganhou prêmio, ganhamos dinheiro, foi bom. Sim, sim, ajudar a pagar as continhas também. Com certeza. Foi Depois quando do eu aprendi lado. a investir também no teatro. Quê? Foi quando eu aprendi a investir também no teatro. Gastar dinheiro para tentar construir as coisas. Sim, o La Trapeira, ele foi em 2015, né? Também foi um trabalho que não durou muito tempo, mas depois tem a criação da sua companhia, da Artemisia, companhia teatral, né? Artemisia, Que sim. vem meio que já no final da graduação em artes cênicas, né? Ela aconteceu, na verdade, no penúltimo ano, nós ficamos 2 anos com a Artemisia, desenvolvendo o espetáculo, né, a Judite, e depois continuamos com trabalhos nossos, tentando desenvolver ainda. Fizemos uma cena curta no Calil, para um evento de psicologia. Nos inscrevemos no Aniceto, não deu certo, mas tínhamos projeto para o Aniceto. Isso também foi muito importante para mim durante a graduação e para a vida, porque foi quando eu me vi como diretora e foi quando eu entendi como que era o meu teatro e como eu fazia a coisa acontecer nos outros, né, para além de mim. Essa coisa de dirigir as pessoas, eu me apaixonei e eu acho que eu quero fazer muito ainda, dirigir as pessoas assim, sempre aprendendo, né, mais coisas, claro, ninguém sabe tudo, não sei de nada, na verdade, mas foi ali que eu entendi como que eu queria fazer, muito influenciada pelo Jeca, né, por tudo que eu aprendi lá, pela disciplina que eu aprendi lá. Então, quando nós estávamos com a Artemisia, a Ana Paula Vanzovics, a Cassiana e o Nathan Gomes, a gente trabalhava muito na disciplina, assim. Eles achavam que eu era megera, diretora megera, mas era o que tinha, Você entendeu? faz ali a Era diretora como megera. do bem, diretora megera do bem. É porque é isso que eu te falei, sabe, Rachel? Eu não tô pra brincadeira, assim, eu gosto das coisas muito certas. E eu gosto de ver a dedicação das pessoas, eu quero que elas comprem aquilo, que elas se engajem naquilo, porque quando eu estava trabalhando com eles, com a direção, eu me via muito envolvida em casa, escrevendo o roteiro do ensaio, escrevendo uma dramaturgia nova, pesquisando um figurino, e viajava tanto tempo que é isso que eu queria deles, assim. Beleza, vai dedicar só ali 4 horas na semana, mas que seja as 4 horas da semana, entende? Então era assim que eu gostava de trabalhar e eu continuo nessa ideia. É assim que eu quero. Então, assim, tanto é que depois falavam que a palavra do processo era disciplina. Então, assim, era sempre repetido: disciplina, disciplina, disciplina. 3 vezes para não esquecer. Legal. Antes da gente entrar no tema do psicose, primeiro a gente tem que comentar os comentários, né, gente? Porque sua mãe, sua tia aqui, o Tico e a Andrea, a Nayara, as duas Nayaras, a mais alguém que passou por aqui que eu acabei. A Joyce. É porque você não viu, né? Eu fiz aqui uma tomada de água para você. Ai, que linda essa caneca! E aí você Reconheço bem, essa arte. e você bem olhando para baixo, assim, eu falei, poxa, minha cena Tava olhando aqui preferida. com vontade. Sim, antes da gente entrar no psicose, eu queria falar sobre as performances, queria falar sobre as formas de dizer que te amo e objetos afiados, entre Uhum. outras, né? Queria que você me contasse, então,
Como é que foi que você se viu performer e passou a tentar expressar alguma coisa através dessa arte? Conta pra mim isso. Conta pra nós, né? Ah, Porque eu já sei um pouco, mas pergunto. então, Rachel, quando eu entrei na graduação, eu ainda vinha muito com uma coisa da arte visual, né? Que era sempre muito presente na minha vida e eu queria ter cursado, eu fiquei ali na dúvida. Então, eu sempre pensava em fazer uma coisa, uma junção das coisas, mas eu estava perdida no primeiro ano. E aí foi na graduação que a gente teve algumas referências, né? Veio referências de fora, alguns professores de fora que são da performance. E quando eu vi aquilo, primeiro foi estranho e depois foi muito perto do que eu queria. E eu pensei, nossa, eu acho que é isso que eu quero, eu vou me arriscar por aqui. Então, assim, eu fui descobrindo o que era performance, porque eu pensava que o que eu queria fazer dentro da minha cabeça era muito abstrato. Eu pensava, eu quero fazer alguma coisa que tenha arte visual envolvida, mas eu quero usar o corpo. Sempre sentia vontade de usar o corpo. E foi quando essas referências entraram na nossa vida, não só minha, mas as pessoas, né, que estavam ali naquele movimento performativo, e mudou tudo. Então, assim, eu sinto que eu era uma bomba relógio, cheia de coisas, e eu descobri como dar vazão àquilo na performance. Então, a performance veio e foi uma grande destruição de conceitos meus mesmo, do que é certo, do que é bonito, do que é obra de arte. Então, destruiu conceitos, assim, foi pesado até isso, porque a gente vai se descobrindo, né, dentro da arte, com todas essas referências novas e com tantas possibilidades, e aí fica aquele questionamento: isso é arte, isso não é arte? E Maringá era ainda muito. Era recente, né, em Maringá, a coisa da performance ainda. As pessoas ainda não tinham conhecido, tido acesso. Então, quando a gente começou a desbravar esse caminho da performance aqui em Maringá, tudo era muito difícil, tudo era muito julgado, questionado, e foi um trabalho bem difícil, mas foi quando eu vi que eu podia ser muitas coisas. E foi quando eu comecei a trabalhar essas linguagens que se cruzam, né? Essas, enfim, todas essas possibilidades de se trabalhar o corpo. E aí, quando eu fiz a minha primeira performance, eu estava bem movida por questões ecológicas e tal, militante. Quando eu fiz uma madeira sangrenta lá na UEM, tinha rolado um corte de árvores para construir a avenida e aquilo tinha chocado, né, a galera, assim, me chocou. Então, o primeiro experimento foi por aí, ainda a militância ecológica. Depois, eu fui me entendendo e comecei a escrever muito sobre coisas que eu estava sentindo, desenhar muito. E aí eu quis transpor para o meu corpo, para uma obra mesmo que fosse material, né? Para além do desenho ou da escrita, algo. Então, muito movida por sentimentos de paixão, de dor, de sofrimento, de, de querer se rasgar para o mundo, né? Tipo, não caibo no mundo e o mundo quer entrar em mim, não cabe em mim. Essa coisa foi que aconteceu. Precisamos Falar Desamor, que foi a primeira performance que eu fiz envolvendo a body art e automutilação. E Uhum. foi um marco para mim, assim, não digo um marco para as pessoas, foi um marco para mim de exacerbar limites, sabe? De tipo, o que eu tô fazendo? Na hora de começar, eu pensei, ué, o que eu tô fazendo aqui? Nem nada a ver, eu quero ir embora, quero parar. E você tava, né? Você assistiu. Sim, é possível, se você quiser também, se você não quiser de boa, mas você pode descrever as ações
dessas performances, falar da Madeira Sangrenta, essa eu não vi, eu só vi foto, e depois Aham. do Amor. Uhum. A primeira performance que eu fiz foi essa coisa das árvores que eu falei, nessa meio que militância aí da jovem Kênia da UEM. A ação era a seguinte: eu estava enterrada até a cintura, seminua, só no peito tinha as fotos das árvores cortadas. E eu me desenterrava desse buraco na UEM que eu estava. E aí tinha, tipo, escorria um sangue, assim. Tinha uma coisa meio artificial ali, uma cenografia, vamos dizer assim. E eu caminhava seminua até um outro ponto da UEM e me enterrava novamente num buraco. Então essa era a ação e as pessoas elas acompanhavam esse percurso do desenterrar, né, dessa coisa da raiz, de sair da terra e de voltar para a terra. Então era um ciclo assim simbólico, né? Essa foi a ação, foi muito forte. Eu lembro que foi bem forte assim para mim, para as pessoas ao redor. O Precisamos Falar de Desamor foi um movimento que aconteceu na minha vida porque quando a gente é jovem, na época da faculdade, muito se fala sobre a desconstrução do amor livre. E isso machuca a gente às vezes, né? Às vezes a gente se vê sendo obrigada a cumprir com essas relações liberais, nem sempre porque parte de nós, mas porque parte de um entorno que você se sente obrigada a estar presente, né? E a corresponder com aquilo. Então, partindo dessas emoções, assim, de paixão, de dor, de sofrimento, de questionamento, eu lancei o Precisamos Falar Desamor, que não era para falar de amor, mas era para falar desse lugar que a gente se coloca, né, que machuca a gente, desse desafeto. E aí a ação era a seguinte: eu tinha um coração de boi partido no meio, um coração de boi mesmo, partido ao meio, do meu lado. Eu estava sentada nua, numa cadeira, e tinha a ação de escrita, que a pessoa poderia me dar um beijo, em qualquer parte do meu corpo, ou um tapa. Então, assim, era um carinho ou uma agressão física, né? Então, essa pessoa ganhava um ponto quando desempenhava uma dessas funções. E quando alguém me dava um beijo, eu dava um ponto no meu próprio peito, um ponto com linha e agulha, me costurava mesmo. E quando a pessoa me dava um tapa, que seria assim, me provocar dor, eu dava um ponto nas duas partes do coração de boi que estava partido. E eu ia, com o decorrer da performance, eu ia costurando essas duas partes desse coração, juntando, né, remendando ele de novo. E ao mesmo tempo que eu bordava no meu peito um coração também. Então ficava, colocava as pessoas nesse duelo interno, né? Entre o que é uma agressão e o que não é uma agressão. Um beijo, uma coisa que é carinhosa, para te proteger de uma coisa que é dolorosa, acaba sendo pior, né? Acaba machucando mais, assim. Então as pessoas ficaram bem chocadas e eu também, porque enquanto eu fazia, eu fiquei, meu Deus, não sei o que eu estou fazendo aqui, mas foi tudo tão intenso e tão lindo mas foi difícil também, porque rolou muita crítica. E aí, crítica que pode destruir o artista, sabe? Mas você tem que respirar e pensar, não, eu sei o que eu tô fazendo, eu sei qual que é o meu propósito, eu sei qual que é a minha pesquisa, eu sei o que eu quero com isso, onde eu quero chegar, porque senão a gente fica meio destruído, assim, com as críticas, mas a gente dá conta no final. Mas foi... Essa performance foi interrompida, né? Você não chegou no final dela, as meninas não deram conta de Foi assistir. interrompida. Um grupo de meninas pediram permissão para encerrar, então elas cortaram a linha do peito e elas tiraram o cartaz.
Na hora eu achei interessante, achei fofo, bonitinho. Depois fiquei me questionando sobre isso. E isso foi uma coisa que eu acabei refletindo muito nas minhas próximas performances, onde eu quero que as pessoas possam ir, até onde elas vão. E não vai interromper meu trabalho. Eu estou aqui para fazer isso. Estou aqui porque eu quis estar aqui. Se você não está confortável, busca outra coisa para ir ver e tal, né? Porque geralmente esses festivais têm mais coisas acontecendo. Então, foi isso que rolou. Mas foi legal, foi muito bonito, assim, na hora foi bem bonito, tava tudo muito à flor da pele para todo mundo, então foi um respiro, assim. Uhum. A Sofia falou uma coisa muito legal aqui. A Kênia sempre contou as situações dela referente às performances. Acho que ela queria saber minha reação. Acho que passei no meu próprio teste, que era passar para ela que tudo bem e que estava tudo certo. E a Minha mãe. sua mãe, né? E a Rosana, sinceramente, fiquei um pouco inquieta quando você fez esse trabalho. Como tia, foi um pouco dolorido, não entendia você se costurando, até começar a entender novamente o significado. Então, eu acho que sempre tem, me parece que sempre tem isso com as suas ações performativas, né? Com as performances, as pessoas às vezes precisam de um tempo para Para entender, entender. né? Para digerir e tal. Uhum. Né? Eu acho que a arte vai meio que por esse caminho, né? Reverbera na gente e muitas vezes a gente se questiona por que não gostou, por que se sentiu incomodado, né? E era isso mesmo, assim. Eu não vou dizer que eu tenho intenção, a minha intenção específica é causar tal coisa, tal coisa. Não, não tenho uma intenção, mas tudo que vem eu acho que é lucro, vamos dizer assim, né? Tudo que surge, todos os insights que surgem nas pessoas, está valendo, porque eu já ouvi tanta coisa, tantas interpretações pro positivo, pro negativo, que eu fico, meu Deus, sabe? É muita coisa. E às vezes nem é exatamente aquilo que a gente está fazendo, mas é aquilo que chega, e isso é maravilhoso, né? A possibilidade que a arte tem de ser interpretada por diversos tipos de pessoas, e não importa quem elas são, a arte chega, né? A arte chega, ela atinge as pessoas. Não importa se você é rico, se você é pobre, e qual que é a sua condição, ela chega. De alguma forma ela chega. Mas eu acho que também tem um pouco essa coisa de você já ter criado uma identidade, né? Como artista, talvez principalmente como performer, até por conta da série que você fez depois, que eu queria que você relatasse também, que, acho que a coisa já ficou um pouco mais. Como dizer, quando o trabalho já amadureceu mais, né? Ele já está um pouco mais. As pessoas já entendem o Interiorizado, propósito. eu acho, né? Hã? Interiorizado também, né? Tipo, acho que mais certo. Não sei se certo é a palavra, mas eu vejo que as coisas parecem que vão se encaixando, assim, sabe? Vão penetrando no artista. Sei lá, eu acho que é mais ou menos por aí. Então, mas fala da série, as formas de dizer que te amo e objetos afiados. Sim, sim. Então, assim, mais uma vez foi movida por esses sentimentos de paixão, de desespero completo e questionamentos acerca do amor romântico, né? Esse que eu já disse, que a gente acaba sendo inserido quando a gente está vivendo ali essa ebulição das descobertas da faculdade, da juventude. E aí a gente vai se colocando nesses lugares de dor, né? Como se aquilo fosse um relacionamento saudável, porque é aberto, porque é liberal, porque é moderno, e a gente não vê o quanto a gente está se ferindo, né? E nem deixa que o outro entenda o quanto
você está sendo ferida para você sustentar esse padrão, né, que é imposto muitas vezes. Então, foi partindo disso que eu criei essa série. Por que que ela é uma série? Porque eu simplesmente não daria conta de fazer tudo que eu queria de uma vez só. Impossível, não dava. Mas eu queria usar dessas coisas essas coisas eram muito presentes nos poemas e nos desenhos, esses objetos, porque era como eu expunha, né? Colocava para fora de forma ilustrada, assim, como eu me sentia rasgada, precisando me costurar, me remendar, apunhalada, cortada, dilacerada, quebrada. Então, partindo disso, eu criei uma série. Quando eu criei a parte um, eu já sabia que ela seria meio longa, assim. E aí, na parte um, a gente, que no caso eu e os anjos, né, as pessoas que auxiliam, usava. Como que é o nome? Alfinetinho. Aqueles alfinetinhos de penetrar, assim, tipo, marcar no mapa coisas, enfim. Alfinetar mesmo. Então a gente usava isso, deixava a ação para as pessoas poderem participar, e a ação era que elas poderiam espetar o alfinete no lugar pontilhado, né? O lugar pontilhado era as minhas costas, estava seminua, escrito Eu Te Amo nas costas, né? Pontilhadinho. Então elas poderiam inserir ali um alfinete e fazer esse quebrar essa barreira, né? Encostar no artista, causar a dor. Foi muito difícil para as pessoas. Eu lembro que a Sally participou chorando, enfiou um negócio que chega e chorava, chorava, e foi muito foda, assim, para nós. E, e aí, toda vez que a pessoa espetava um alfinete, eu respondia num papel na minha frente, eu também. Então, espetava no Eu Te Amo, eu também. Então, era essa devolução do amor, nessa, né, esse furar, esse perfurar o amor e essa devolutiva fria do eu também. E foi esse o jogo, assim. Então, a primeira foi bem difícil, porque as pessoas queriam encerrar também, e eu não queria que elas encerrassem dessa vez. Então, uma pessoa foi lá e tirou todos os alfinetes das minhas costas e falou para eu ir para outro lugar, para minha casa e tal. E eu fiquei, é aqui, né, que eu quero estar. Eu estou aqui, não é por acaso. Enfim, e aí eu pedi para que a pessoa colocasse tudo de novo nas minhas costas, porque ela tinha tirado. Não era ação, eu não tinha dito que podia fazer isso. Foi quando eu comecei a pôr esse limite, sabe, Rachel? O que pode fazer na minha ação, o que você pode fazer na minha performance, porque as pessoas entendem mesmo que a performance é uma coisa que está sujeita às pessoas, né? É uma coisa aberta, né? As pessoas podem interagir com aquilo, só que nem sempre. As pessoas precisam entender que nem sempre, né? Não é assim. Acontece? Acontece, mas não é assim. Aquela obra é minha, eu estou me colocando naquele lugar, eu tenho um limite, você também tem um limite. Esse é o meu trabalho. Se você não está confortável, como eu tinha dito, né? Então tem que trabalhar isso daí. Tipo, não participa, só observa. Então, essa foi a primeira ação, que foi lá na UEM, no Bastardas. A segunda ação foi no Só em Cena, o primeiro Só em Cena, que foi, eu usei agulha e linha de novo, então teve a costura, o peito escrito Eu Te Amo, pontilhado também. Então eu me costurava, não pedia interferência das pessoas, as pessoas não realizavam ações, porque eu tinha entrado nesse conflito. Não quero que as pessoas encerrem, eu quero ir até o final. Então, não tinha ação. Se a pessoa quisesse, ela podia me ajudar com um percurso da linha até o Eu Te Amo, que eu me costurava, que estava posto à minha frente. Então, a gente fazia uma trama de linha entre o meu peito, meu corpo, minha carne, a frase na minha frente, né? E aí, nessa, eu não coloquei
dispositivo para as pessoas participarem, mas se elas quisessem, elas eram bem-vindas. E teve amiga que cantou música de amor do lado, a Sandy. Teve gente que foi, que quis ir lá, que quis ver de perto, outras pessoas já cortava longe, não queria ver. Mas foi lindo, foram 2 horas de costura, foram 47 pontos. Eu achei que eu não ia dar conta, mas eu descobri que eu sou muito resistente, posso costurar meu corpo inteiro. Louca, louca. Não sei, acho que não mais. Enfim. E a terceira ação foi no Festival de Apartamento, em Maringá. Aí o objeto que eu usei foram facas, né? Afiadas, tipo, tinha corte, não era cênico, era real. E dentro dessa ação eu pedi a participação das pessoas. Foi quando eu coloquei um poema junto. Então, as performances elas surgiam antes sempre através dos escritos, né, dos poemas. Foi na parte 3 que eu coloquei o poema junto. O poema se chama parte 3. E começou com uma instalação, as facas ficaram todas penduradas no teto com um poema ali. Quando a ação comigo começou a acontecer, eu me coloquei nua naquele lugar e tinha a instrução do lado, que a pessoa poderia puxar uma faca. De um lado, todas as facas de um lado estava escrito eu te amo. Do outro lado da lâmina, a pessoa podia deixar qualquer escrito. Teve até Bolsonaro 2018 no meio dessas facas. E ela podia deixar qualquer escrito e ela amarrava no meu corpo, em qualquer parte do meu corpo, junto com a linha vermelha que tinha ali. Então, ao final da performance, eu estava toda amarrada de facas e lâminas no meu corpo e a pessoa que participava ficava com um poema para ela. Foi bem intenso também, levou um tempo. Foi a que as pessoas mais ficaram com um pouquinho de medo, porque eram muitas facas, era 55 facas que eu consegui. E assustou, mas foi a que menos machucou, porque não era para enfiar a faca em mim. As pessoas estavam achando que eu ia pegar e me cortar. Nada a ver. Foi bem poético, assim, bem potente, foi bem bonito. E a quarta parte, que é a última por enquanto, eu performei em São Paulo, no Satirianas, a primeira vez. Ela não nasceu aqui em Maringá, foi lá em São Paulo. E foi com vidro, daí o que eu usei foi vidro, e eu ficava dentro de um quadrado, com uma armação de tubo de PVC, branquinho, bem bonitinho, todo envelopado, vamos dizer assim, de papel filme. Eu ficava lá dentro e eu quebrava todas as coisas de vidro. Tinha um martelo, eu ficava vendada, nua, quebrando todos aqueles vidros e só acabava quando eu acabava de quebrar tudo. Então eu fico sem a visão, né? Tendo que andar ali em cima de todos aqueles cacos de vidro. Essa machuca um pouquinho. Foi muito louco fazer isso lá em São Paulo, porque eu achei que eu seria só mais uma pessoa fazendo alguma coisa estranha, mas quem ficou lá ficou bem surpreso, ficou bem tocado com o que aconteceu. A Ana Vanzovics sempre foi minha companheira em todas as performances das formas de Eu Te Amo, e ela viajou comigo para fazer esse trabalho junto. Foi muito intenso. E aí eu reperformei, foi a única performance que eu reperformei, que eu fiz de novo a ação, eu fiz em Maringá, lá na Macuco, na exposição Táticas para Transbordar Vazios. Foi bem intenso também lá. Aí foi a mesma ação, assim, só Uhum, que para o público. E é sim, isso, essas são as ações que eu realizei. legal. A gente tem poucos minutos agora, ficamos com 8 minutos. Você acha que dá para a gente falar rapidinho do psicose? O que que você prefere? Acho que dá. Bora Vamos então. falar. Então,
do Psicose, ele nasceu, vamos dizer assim, de uma vontade bem particular que eu tinha de montar Sarah Kane, especificamente, né, esse texto, Psicose 448. Eu tive acesso a ele durante a graduação, numa aula de dramaturgia, e eu estava passando por um momento de cuidados psicológicos, né? Eu estava medicada, eu estava passando por um período de depressão. Me identifiquei muito e profundamente com o texto, não só com o conteúdo dele, mas com a fragmentação, né? A proposta literária e dramatúrgica que a Sarah Kane tem ali. Esse é um texto muito delicado, porque é considerado uma carta suicida dela, né? Ele foi encontrado, esses fragmentos foram encontrados no quarto dela, no hospital psiquiátrico, que ela estava até se suicidar. Então é um texto muito forte, tem uma bagagem, ele tem uma carga já bem forte. Todas as montagens que envolvem ele são montagens bem intensas. E aí eu soltei no Facebook, quero montar Psicose 448, alguém me dirige. Porque eu tava dirigindo no Artemisia, eu queria muito ser dirigida, tava louca para ser dirigida. E aí o Fernando se manifestou, vamos, não tinha nada, nenhuma viabilização. Aí a gente pensou em começar o trabalho, porque a gente queria fazer. Tinha a possibilidade de apresentar uma cena curta no Só em Cena, né? Que foi o segundo Só em Cena, de 2017, dessa caneca aí, né? E aí a gente pensou, vamos tentar criar uma cena curta, vamos meter a cara e vamos tentar ir pro Só em Cena. Fizemos, nos aventuramos assim no Psicose, no texto, e pensamos alto. Falamos, vamos tentar o Aniceto Mate, que está aberto, o edital. Vamos tentar fazer como projeto iniciante. Deu certo, passamos. E aí, Rachel, aí a gente pirou e a coisa ficou totalmente diferente do que era antes, né? Quem viu Psicose, o Psicose 448, que era a cena, e vê o Psicose agora, só tem eu mesmo em comum, assim, em uma corda. Mas a gente mudou totalmente, porque daí a gente se dedicou, a gente estudou teatro contemporâneo, teatro performativo, e assumimos mesmo o teatro performativo dentro da dramaturgia textual, cenográfica e corporal do Psicose. E foi uma aventura. A gente não sabia que ele ia repercutir dessa forma, até porque nós nos arriscamos, né, de não colocar uma dramaturgia linear. Isso foi muito arriscado para nós. Foi uma novidade para nós. Isso já acontece no mundo o tempo todo, mas para nós foi uma novidade e deu muito certo. A gente achou que era o que tinha que ser e que o texto da Sarah Kane combina perfeitamente com um formato quebrado, né? Assumir a quebra, a ruptura da coisa, né? Da escrita dela no palco foi muito importante, assim, pra gente. E aí nós optamos por fazer um espetáculo que propõe uma vivência. Então ele tem um número reduzido de pessoas para que as pessoas sejam co-criadoras daquilo, né? Junto comigo ali. Então elas participam da criação do espetáculo. É sempre um espetáculo novo, porque acontece esse jogo entre público sem dar muito spoiler, mas a galera já sabe mais ou menos. Enfim, são as pessoas que constroem o Psicose junto comigo e elas se assistem, a gente coloca elas olhando para si, a gente trabalha a luz para que elas estejam em evidência também. Então, foi uma aventura bem deliciosa e eu acho que somou muito no trabalho, tanto meu quanto do Fernando. A gente amadureceu um monte. Psicose já tem quase 2 anos e já entrou dentro da gente. Acho que agora a gente pode até querer mudar alguma coisa, porque já tá, né, interiorizado aquilo. E a gente sabe que a gente tem muita coisa para melhorar ainda, né?
para aprender, para aperfeiçoar, para amarrar, dá para criar mais. Psicose é um espetáculo que dá para a gente pôr novidade ainda e pretendemos. E aí é isso. Sim, a Que mais? sua tia, eu acho, perguntou logo no início da live sobre o projeto sobre a sua avó, Vicência. O projeto sobre a minha avó. Meu próximo solo vai ser uma homenagem à minha avó, Vicência. Ai, gente, esse projeto vai ser lindo. E é uma homenagem à minha avó e à minha família, que é retirante nordestino lá do Ceará. E eles têm uma história bem. Não vou dizer peculiar, porque é muito comum, infelizmente, né? Essas pessoas que vêm do Nordeste para o Sul. Não vou dizer que é peculiar, porque são histórias que se repetem, mas é uma história de muita força, assim, né? Querendo ou não, é a história da minha mãe, né? E a minha história, a história das minhas antecessoras, a história da minha mãe, a história da minha avó, e o que veio antes da minha avó e o que moldou quem eu sou agora, né? Então, para mim foi bem importante, pouco antes da minha avó falecer, conversar com ela sobre a história dela e conversar agora mais próximo da minha madrinha, que é a filha mais velha, que ela me conta as coisas que são tão tristes e poéticas, eu fico vendo tanta potência nisso, potência artística. E se não fosse a quarentena, a gente poderia estar já fazendo, né? Mas acontece que temos uma pandemia no meio dos projetos de todo mundo, então tá meio difícil. Sim, Mas assim, a gente tem muitos planos para esse solo novo. legal, boa sorte. É, acabou o tempo, daqui a pouco vai começar a contagem regressiva, então só queria te agradecer por Eu que ter, agradeço. por ter esse papo comigo e aberto toda a sua história aí, tá bom, Kênia? Uhum. Eu que Obrigada. agradeço muito, 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 Rachel. Olha, você é tudo nesse Maringá. Enfim, agradeço também todas as pessoas que comentaram aqui. Eu não vi os comentários, fiquei prestando atenção, né, nas coisas, mas agradeço todo mundo, minha família que